20h01, de acordo com conforme os irmãos forem entrando. O irmão Rony vai acrescentando na aula. Hoje nós vamos encerrar a parte de Deus Filho, né? Vamos encerrar a parte do que nós vamos falar, do que a gente tem para falar sobre Jesus Cristo. A aula passada nós falamos um pouco sobre a humanidade e a divindade de Jesus, né? Nós vimos o como é importante essa divisão, vamos dizer assim, entre aspas, né, de Deus homem, né, e Deus divino, né, e Jesus homem e Jesus Deus, né, o como foi importante tudo isso, né, para que através disso, né, a gente pudesse ter a nossa salvação, porque foi só através desse parâmetro, né? Ou seja, de Jesus Cristo ter vindo a esse mundo, mesmo sendo Deus em forma de homem, né? Somente através disso, né? E a ira de Deus foi aplacada através do sacrifício que Jesus Cristo fez como homem, não como Deus na cruz, mas como homem na cruz, suportou todas as dores, suportou todo o sacrifício, né? Tudo aquilo para nos justificar. Então, toda vez que nós aceitamos a Jesus Cristo, praticamente nós nos deportamos a esse ato no qual Jesus Cristo fez por cada um de nós que aceitamos a Jesus Cristo como Salvador. E assim, sem polemizar, mas ele só fez isso realmente para os que são salvos, né? Nós temos algumas teorias no qual Jesus Cristo veio para a humanidade inteira, mas isso nós não encontramos na Bíblia. Nós vemos que Jesus Cristo ele veio para aqueles realmente que creem, que vão crer nele, né? Que vai ser trazido pelo Pai para ele. Então a gente tem essa definição, né? E o porquê de realmente Jesus Cristo ter vindo a esse mundo como homem, né? Para que ele pudesse fazer o que a gente, na realidade, jamais poderia fazer. Nós jamais, como a gente não pode, a lei, né? A lei de Deus, ela é muito dura e muito difícil. E a gente jamais conseguiria ser salvo através da lei. Então veio quem? Veio Jesus Cristo, que como um homem, mas um homem perfeito, no qual ele, né? Ele conseguiu vamos dizer, completar completamente a lei. Ele veio aqui e cumpriu a lei, certo? Não teve pecado e morreu na cruz para nos dar a salvação. Através do seu sacrifício, nós somos justificados. A ira de Deus, ela foi aplacada ali, justamente na cruz do Calvário. E toda vez que nós olhamos para a cruz, toda vez que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, essa justificação, ela cai sobre nós. E através disso nós somos salvos. Nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos através da fé. E a fé em Cristo Jesus. E a fé naquilo que Jesus Cristo representa para nós. Um Deus que se fez homem e que morreu numa cruz para nos dar a salvação. Então, nós vimos isso na última aula. Nós falamos sobre o Deus, né? Jesus Cristo como homem e Jesus Cristo divino, Jesus Cristo como Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, para a gente ter a noção realmente do que Jesus Cristo representa para nós, né? Nós vamos falar o começo aqui sobre os ofícios de Cristo. Irmão, pode já colocar na tela para que a gente possa já dar início realmente à aula de hoje, né? Mas antes nós vamos orar, vamos agradecer a Deus, né? Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Espero que os irmãos tenham passado uma boa semana, um bom final de semana, né? Eu sei que de acordo com o que nós estamos vivendo é meio difícil, né? A gente vê nos nossos grupos sociais, a gente vê ali no Facebook, quem tem Instagram, a gente vê, né, como diz o pastor Segunda, os nossos faces, né? Parece um obituário, né?
morreu fulano de tal, morreu meu parente, morreu um amigo, morreu um conhecido. Isso nos entristece muito, né? Quando nós sabemos da morte de um crente, a gente fica triste, mas é uma tristeza diferenciada. Porque nós sabemos que o cristão, que o crente, quando ele fechou o olho aqui, automaticamente já abriu o olho na presença de Jesus. E isso é uma bênção, e isso é um milagre realmente de Deus, que realizou na vida de cada um dos crentes que se foram, e que agora, com certeza, estão melhor do que nós. Mas mesmo assim, a dor da saudade, a gente não poder mais ver a pessoa, e isso nós ainda como pessoas humanas, não glorificadas, a gente ainda sente muito isso, né? Isso é humano, isso não é um erro, isso não é uma coisa errada, entendeu? Não é questão de você ser um crente fraco ou um crente forte, isso é questão da nossa humanidade, né? A nossa humanidade, ela tem essa tendência de realmente sentirmos, e uns vão sentir menos, outros vão sentir mais, mas isso não quer dizer, não tem um parâmetro, né, um termômetro de mais forte ou mais fraco, né? Esses são sentimentos e que nós devemos respeitar. Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque até aqui o Senhor nos trouxe, até aqui o Senhor nos ajudou, meu Senhor Deus, com a tua misericórdia, com o teu amor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela proteção, meu Senhor Deus, que o Senhor tem tido conosco, Pai. O carinho, o amor, oh, Pai. Todo o cuidado, meu Senhor Deus, no mais pequeno que seja, Pai, o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos dado o ar que respiramos, o Senhor tem nos dado o pão de cada dia, o Senhor tem tido misericórdia de cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos muito por isso, Pai. E te pedimos, ó Pai, por aqueles, meu Senhor Deus, que perderam seus entes queridos, que estão com entes queridos, meu Senhor Deus, hospitalizados, que o Senhor esteja operando, meu Senhor Deus, que o Senhor esteja, meu Senhor Deus, consolando os corações, ó Pai. Abençoa, meu Senhor Deus, essas pessoas, ó Pai. Aqueles que estão internados, meu Senhor Deus, tenha misericórdia, ó Pai. Retire eles, meu Senhor Deus, desse leito, ó Pai, desse leito de hospital, ó Pai querido. Salve-os, meu Senhor Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado também pelos agentes de saúde que estão ali lutando, meu Senhor Deus, trabalhando, meu Senhor Deus, para o bem-estar da humanidade. Fique com eles, meu Senhor Deus, dê força e capacidade a eles, meu Senhor Deus. Também quero te pedir, ó Pai, pelos nossos governantes, ó Pai, que muitas vezes deixam, meu Senhor Deus, de pensar no povo para pensar em si próprios. Ó Deus, esteja ministrando, Pai, esteja no controle. Nós sabemos que o Senhor está no controle, ó Pai, mas muitas vezes nós ficamos entristecidos por tantas coisas que acontecem. Mas, desde já, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é perfeito e tudo que o Senhor faz é perfeito. Muito obrigado, Pai. Hoje nós te pedimos por essa aula, Pai, que nós estaremos aprendendo um pouco mais sobre o teu Filho. Nos ajude, nos dê capacidade, meu Senhor Deus, e nos dê entendimento para ministrar a aula, meu Senhor Deus, e aprendê-la também, ó Pai. É o que eu te peço. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos por essa classe maravilhosa. Abençoe a cada aluno, ó Pai. Dê a eles entendimento, dê a eles sabedoria, ó Pai, para que eles possam, meu Senhor Deus, colocar nas suas vidas, no dia a dia, ó Pai, para que eles não venham pecar contra Ti. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos e nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os ofícios de Cristo. Cristo como profeta. O ofício profético era reservado para aqueles chamados por Deus para anunciar os seus oráculos. Então, nós sabemos ali, principalmente lá no Antigo Testamento, né? Nós temos os livros dos profetas, né? Profetas maiores, profetas menores. Nós já estudamos um pouquinho sobre isso, quando nós falamos sobre a Bíblia, né? E a gente sabe que ali Deus chamou algumas pessoas, alguns profetas, para, sim, né? Anunciar os seus oráculos, né? Anunciar a sua palavra, anunciar as suas profecias, né? Então, e nós sabemos que o maior de todos, vamos dizer, os profetas, é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele é e veio também como um profeta para anunciar a palavra, para anunciar as coisas que Deus assim determinou a ele.
e com uma excelência muito maior, mas muito maior mesmo do que os profetas que eles conheceram, né, naquela época, que era do Antigo Testamento. O Antigo Testamento predisse a vinda de Cristo como o profeta, ou seja, o anunciador das palavras de Deus por excelência. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouça-no. Aqui a gente vê Moisés já falando e já profetizando sobre Jesus Cristo. Ou seja, já falando para o povo ali, para o povo judeu, olha, vai vir uma pessoa que é muito maior do que eu, em excelência, em sabedoria, em retidão, certo? E vocês têm que ouvi-lo, vocês têm que, né, obedecê-lo, não só ouvi-lo, mas também obedecê-lo. E ali a gente vai ver isso lá em Deuteronômio, olha só, em Deuteronômio 18:15, um dos livros do Pentateuco, bem no começo. Então, quando nós já falamos aqui que mesmo lá no Antigo Testamento, as pessoas eram salvas através da fé em Jesus Cristo, esse é um dos textos que mostra isso. Ou seja, Moisés, aquele que era detentor, aquele que trouxe a lei para o povo, ele mesmo já fala, olha, vai vir uma pessoa maior do que eu. Vai vir uma pessoa com uma excelência muito maior do que eu, e vocês têm que ouvi-lo. Então, ali já vê, né, Moisés e os próprios profetas depois já anunciando a vinda de Cristo. Né? Então, por aí a gente já começa a ter a noção de que realmente a fé e a salvação, ela sempre foi na busca e na fé de que Deus iria mandar uma pessoa aqui, né, o seu filho, para que através dele as pessoas fossem salvas. Então, ali no Antigo Testamento, como eu sempre repito, eles tinham fé no que iria vir, ou seja, no futuro. E nós temos essa mesma fé, só que a gente olha para o passado. A gente olha 2000 anos atrás, todo o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. E aqui nós temos a confirmação. Pois disse Moisés, aqui já é Pedro falando sobre Moisés, praticamente discursando o mesmo que Moisés falou ali para o povo, né? Pedro também falando também e pregando ali para o povo, falando sobre essa profecia. Pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ou seja, como Moisés. Ouça-no em tudo o que ele lhes diz. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Então a gente vê, né, Pedro já também falando e anunciando, né, que Jesus Cristo era esse profeta, que eles deveriam crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Isso depois da morte, da ascensão de Cristo, já tinha vindo já o Espírito Santo, o Consolador, e Pedro, já imbuído e já completamente cheio do Espírito Santo, também já começa a fazer o seu ministério e começa a pregar a palavra. Né? E a gente vê que o Espírito Santo agindo na vida de Pedro faz com que ele, né, passe os oráculos de Deus, ou seja, as profecias de Deus, com muita intrepidez também. Então, a importância também do Espírito Santo, como para que a gente deixe realmente o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Né? Muitas vezes a gente se pega muito para a gente poder pregar a palavra de Deus, que é dizer, não, eu preciso fazer primeiro um seminário. Depois que eu fazer um seminário, daí sim eu vou pregar com bastante, né, lucidez. Isso aqui não há necessidade, irmãos. Há necessidade, sim, de a gente meditar na palavra, da gente conhecer a palavra, mas a gente tem o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá essa condição. Né? Muitas vezes é muito melhor você dar um testemunho de vida do irmão, né, que vai acabar convencendo a outra pessoa muito mais do que você recitar a Bíblia inteira. Né? O seu testemunho de vida, o que Jesus Cristo fez na sua vida, ninguém pode contestar. Ninguém vai poder contestar o seu testemunho, o que Jesus Cristo fez na sua vida. Então,
é só um toque para os irmãos, que muitas vezes nós ficamos acanhados de pregar a palavra ou até de falar de Jesus para uma pessoa por falta de conhecimento. Mas o conhecimento, né, Deus vai colocar nas nossas bocas e Deus vai nos dar condição de levar a palavra de Deus para as pessoas que precisam. Continuando aqui. Na verdade, o próprio Jesus falava de si mesmo como profeta. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que Elias estava falando a respeito do Pai, ou seja, Jesus Cristo falando, ensinando o povo, e o povo mesmo não entendendo o que Jesus Cristo estava falando. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Então a gente vê Jesus Cristo, né, pregando e falando sobre Deus, e falando, olha, eu falo o que Deus quer que eu fale, eu falo o que Deus me ensinou para que eu pudesse falar. E uma coisa bem interessante aqui, né, que a gente vê a divindade de Deus, é quando ele retrata ali, ó, saberão que eu sou. Lembra lá de Moisés, lá na sarça, quando Moisés falou assim, mas quando eu for pregar para aquele povo, quem que eu vou falar que me mandou? Deus falou, fale que o eu sou te enviou. E Jesus Cristo usa a mesma coisa, eu sou. Ou seja, então aí a gente vê a característica dos dois, ou seja, um só, né? Os dois como Deus. Então a gente vê a divindade de Jesus Cristo muito forte aqui nesse versículo. Ele usando as mesmas características e o mesmo nome que Deus Pai usou lá atrás com Moisés. Então aí a gente vê realmente e pode ter a certeza da divindade de Jesus Cristo, né? E da filiação de Jesus Cristo em Deus Pai. Como um profeta, Jesus foi superior a todos os demais, pois falava mediante um conhecimento que nenhum outro homem jamais possuiu. Cabe de maneira única a Jesus a maravilhosa tarefa de revelar o Pai. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, ou seja, mas o Deus Filho, o Deus Jesus Cristo, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Então, quem vê a Jesus Cristo, vê ao Pai. Se nós verdadeiramente aceitamos a Jesus Cristo e conhecemos a Jesus Cristo, nós também conhecemos o Pai, porque os dois são um. Então, o Filho, né, ele nos mostra claramente o Pai, né? E nós não podemos nos esquecer, porque nós estamos aqui há 2000 anos atrás. Mas quando Jesus Cristo falava isso para os judeus, era para que eles entendessem isso, para que eles crescem realmente que aquele que estava falando era o Filho de Deus, era o Deus encarnado aqui nesse mundo, né? Mas nós sabemos, né, e através da palavra de Deus, que eles eram difíceis de crer nisso, né? Principalmente os judeus, eles eram difíceis de crer nesse tipo de Cristo, nesse tipo de Messias, né? O Messias que não veio com uma espada, o Messias que não veio para libertar fisicamente os judeus, mas libertá-los espiritualmente por uma vida eterna. Porque eles não estavam esperando esse tipo de Cristo, esse tipo de Messias. Eles estavam esperando um Messias ali bem parecido com Davi, bem parecido com o rei Davi. Ele veio da geração de Davi, da descendência de Davi, mas com um outro propósito que eles não conseguiram entender, né? Por causa do seu coração endurecido, né, a gente sabe que os judeus, o povo duro, o povo difícil, né? Porque viam tantas coisas, né? Sabe, a gente gosta de tirar um sarrinho dos judeus, né? Mas a gente não é nada diferente deles, tá? Eu falo assim, mas eu tenho a consciência que nós também somos tristes, entendeu? Muitas vezes nós precisamos ver para crer, né?
E a gente tem mania de, né, catucar os judeus, mas a gente não é diferente deles. Essa que é uma realidade. Nós não somos diferentes deles e nem melhores do que eles. Essa é uma realidade. Ele é também o inspirador dos profetas, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Pode continuar, meu querido. Cristo como sacerdote. Lemos em Hebreus 5 que o sacerdote é tomado dentre os homens para ser seu representante. Age no interesse daqueles a quem representa diante de Deus. Oferece dons e sacrifícios pelos seus pecados e pelo do povo. O sacerdócio de Jesus é estabelecido em bases superiores e difere do sacerdócio humano em vários aspectos. Primeiro, Jesus ofereceu um sacrifício perfeito. Todos aqueles sacrifícios ali do Antigo Testamento que os sacerdotes faziam, né? E até no Novo mesmo, ali, na vinda de Jesus, né? Quando eles faziam o sacrifício, não era um sacrifício perfeito. Tanto não era um sacrifício perfeito que eles tinham que fazer isso todo ano. Se fosse um sacrifício perfeito, seria uma vez só e acabou. Assim como foi o sacrifício de Cristo. Quando Jesus Cristo, ele derramou seu sangue na cruz, ele só fez uma vez, ele não fez várias vezes. Ele fez apenas uma vez e esse foi o sacrifício perfeito. Diferente daqueles sacrifícios que os sacerdotes faziam para redimir o pecado do povo. O sacrifício de animais, a expersão de sangue. Então, tudo isso eles faziam, mas era um sacrifício anual. Todo ano eles tinham que fazer a mesma coisa. Porque esse sacrifício, ele não libertava a pessoa de uma vez só. Ele aplacava a ira de Deus. Porque nós sabemos que para aplacar a ira de Deus, somente o derramamento de sangue. Certo? Mas isso era uma coisa que passava e eles tinham que fazer novamente. Quando Jesus Cristo verteu lá na cruz o seu sangue, isso foi uma coisa definitiva, irmãos. E ele não vai precisar. A gente sabe que Jesus Cristo fez uma vez e não precisou fazer isso toda vez. Ele só fez uma vez e pronto. Acabou. Através daquele sacrifício, foi uma expiação só, né? Um sacrifício só, e através desse sacrifício nós somos salvos. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que iam de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Se aqueles sacrifícios realmente eles fizessem um efeito total, né, eles não precisariam repetir o sacrifício e tem outro, eles não se sentiriam mais pecadores. O sacrifício de Cristo, ele aplacou a ira definitivamente de Deus, ele nos dá o perdão dos pecados, né? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador e o Espírito Santo adentra em nós, nós somos perdoados dos nossos pecados. E nós somos perdoados dos pecados passados, dos pecados presentes e, pasmem, dos que nós ainda vamos praticar. Nós já somos salvos, nós já somos libertos desses pecados. Então, para os irmãos terem uma noção de como o sacrifício de Cristo foi tão poderoso, né? E tão válido, que toda vez que nós pecamos, nós já somos perdoados em Cristo Jesus, não por nosso mérito, mas pelo sacrifício de Jesus. Então, por isso que esse sacrifício oferecido, quando Jesus se ofereceu em sacrifício, ele foi completamente perfeito. Os sacrifícios ali de animais eram imperfeitos, mas o sacrifício de Cristo foi completamente perfeito e ele foi completamente suficiente para aplacar a ira de Deus e mudar o pensamento de Deus e nos perdoar dos nossos pecados. Então, nós temos
o sacrifício de Cristo como um sacrifício completamente perfeito. O sacrifício de Cristo não foi o sangue de animais, os quais não podiam remover pecados. Ele podia aplacar os pecados, mas remover não. O sangue de Cristo remove. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Hebreus 10:4. Mas o seu próprio sangue como cordeiro sem pecado. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Então a gente vê que o sacrifício de Cristo, ele foi único, né? E esse sacrifício único, ele vale para todo sempre, até a própria vinda dele, no qual, sim, daí ele vai glorificar todos aqueles que são salvos, e nós estaremos com ele no novo céu e na nova terra. Os irmãos têm uma noção de como o sacrifício de Cristo, ele foi perfeito. Ele foi completamente perfeito, sem mácula, sem nada que possa nos manchar. E é uma coisa, irmãos, que nós devemos ter isso dentro dos nossos corações e mente. Certo? Que nós, como crentes em Cristo Jesus, nós obtemos a salvação através desse sacrifício e obtemos o perdão dos nossos pecados de uma forma definitiva. Certo? Nós não temos meio termo com isso. Nós somos perdoados dos nossos pecados. É claro, né? Veja bem, eu não estou dizendo aqui que como nós somos perdoados pelos nossos pecados, então eu posso fazer o que quiser. Não é assim, certo? Os nossos pecados, eles são perdoados, mas mesmo nós, como crentes em Cristo Jesus, quando cometemos pecados, nós vamos ter que arcar pelos pecados que nós cometemos. Existe, sim, uma punição pelos nossos pecados. Não vou dizer, a consequência dos nossos pecados, certo? Quando nós fazemos coisas erradas que ofendemos a Deus, né, a palavra diz claramente que ele é fiel e justo e perdoa os nossos pecados. Mas as consequências do pecado cometido, nós vamos ter que arcar. Então, não é assim, entendeu? O oba-oba. Né? A gente tem que ter essa consciência. E nós temos que lutar cada vez mais para não cometer pecados. Essa é uma realidade. Sejais santos, como eu sou santo. Então, não é porque nós temos a certeza de que o sacrifício de Cristo foi perfeito, de que o seu sangue derramado na cruz nos limpa de todos os nossos pecados e nos dá salvação, que nós vamos cometer mais pecados por causa disso. Não. Não é isso que a palavra nos diz. Né? Nós, como crentes, como detentores do Espírito Santo, nós temos que lutar contra o pecado. O pecado, ele vai sempre estar presente nas nossas vidas, mas nós temos que lutar. Né? Como nós já falamos, a nossa vida aqui é uma luta diária, né? Entre o espírito e a carne. Né? A aula passada, se não me engano, nós falamos, né? O espírito, ele é forte, mas a carne é fraca. O Espírito de Deus, ele é forte para nos dar capacidade de enfrentar e de suportar a nossa carne, certo? Mas, né, venhamos e convenhamos, pecar é gostoso, né? Não gosta de pecar, essa é a verdade, né? Porque o pecado nos dá uma certa alegria, certo? E isso é que a gente tem que evitar cada vez mais, deixar de nos alegrar com o pecado, certo? Nós temos que odiar o pecado. Nós temos que cada vez mais, né, lutar contra o pecado. Principalmente aqueles pecados que eu sempre falo que nós temos pecados de estimação, né? Aqueles pecados que a gente pensa que não é nada, mas a gente tem ele de estimação. E como o pastor falou, a gente fica fazendo trono para Satanás dentro da nossa própria casa, por causa desses pecados de estimação. Então a gente tem que lutar contra isso, mesmo sabendo de tudo que nós estamos sabendo aqui agora. De que o sacrifício de Cristo foi perfeito, mas, né, a gente tem que ter essa consciência e evitar ao máximo o pecado. Vamos lá, meu irmão.
Jesus nos aproxima continuamente de Deus. Os sacerdotes não apenas ofereciam sacrifícios, mas também representavam o povo diante de Deus. Jesus é a nossa âncora da fé, penetrando no Santo dos Santos e garantindo o nosso acesso à presença de Deus. Então, o que? Jesus Cristo, ele nos aproxima de Deus, né? Então, quando Jesus Cristo, ele se sacrificou e morreu na cruz, e a gente vê na palavra de Deus que aquela cortina do templo foi rasgada, certo? Ali nesse simbologismo todo, ali a gente percebe que através disso nós temos acesso direto ao Pai. Nós, né, não precisamos de uma pessoa humana aqui para ser o nosso intercessor, como existe, por exemplo, a Igreja Católica, certo? Você vai no confessionário, se ajoelha, fala os seus pecados para o padre vai perdoar os seus pecados, você reza 50 Ave Maria e 200 Pai Nosso e os seus pecados estão perdoados. Hoje nós não precisamos mais disso. Antigamente, ali na época do Antigo Testamento, os sacerdotes eram o único que entrava no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, né, junto com a tábua, né, o cajá, a vara ali de Arão que floresceu e o maná. Ali é o que estava escrito, ali que a arca tinha esses três elementos. E o único que entrava ali era o sacerdote, né? Ninguém mais podia entrar ali, né? Era um lugar santo do santo. Quando Jesus Cristo, ele morreu por nós na cruz, aquela cortina, aquele véu se rasgou e nós podemos adentrar através de Jesus Cristo no Santo do Santo e na presença de Deus. Toda vez que nós, nas nossas devocionais, nas nossas orações, quando nós nos ajoelhamos na presença de Deus, nós estamos entrando no Santo dos Santos, conversando diretamente com Deus, como Jesus Cristo, como nosso advogado, como Jesus Cristo nos aproximando cada vez mais de Deus. Então, a gente vê que Jesus Cristo nos aproxima continuamente de Deus, né? Os sacerdotes não apenas ofereciam sacrifícios, mas também apresentavam o povo diante de Deus. Jesus é a nossa âncora da fé, penetrando no Santo dos Santos e garantindo o nosso acesso à presença de Deus. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Hebreus 10, 19, 22. Então, aqui a gente vê, né, através desses textos, né, o que Jesus Cristo fez definitivamente por nós, né? Ele nos aproxima cada vez mais de Deus. Hoje, nós não precisamos de mais ninguém, né, para nos aproximar de Deus, porque Jesus Cristo já fez isso por nós, né? Ele já adentrou ao Santo dos Santos. E toda vez que nós aceitamos a Cristo Jesus como Salvador, nós também podemos adentrar ao Santo dos Santos. Uma coisa interessante que eu não gostaria de deixar passar para os irmãos, isso nem faz parte da apostila, mas é uma coisa bem interessante que as pessoas sempre têm uma dúvida, que é essa daqui, que é segundo a ordem de Melquisedeque, né? O que seria isso? Quem seria esse tal Melquisedeque? Irmãos, vamos lá para o estudo lá que eu coloquei na apostila.
para a gente poder ver. Pode seguir. Nós vamos ver um pouquinho uma definição bem rápida desse Melquisedeque. O que significa segundo a ordem de Melquisedeque? Davi profetizou, olha, veja bem, irmãos, Davi profetizou 1000 anos antes do nascimento de Jesus que o Messias seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, 4. O autor de Hebreus cita essa profecia várias vezes e explica o seu significado em relação à superioridade total de Jesus. A ordem de Melquisedeque não se refere a algum tipo de sociedade secreta ou mística, como a Rosa Cruz, os maçons ou os templários. Não. Não é alguma organização preservada desde a antiguidade, nem uma classe de sacerdotes da Igreja do Senhor. A expressão segundo a ordem de Melquisedeque significa que o sacerdote de Jesus é do mesmo tipo ou parecido com o sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque aparece na história bíblica e some logo em seguida. A gente vê que ele vai aparecer ali com Abraão e logo em seguida você já não vê mais ouvir falar dele. Naquela parte onde Abraão, que Ló tinha sido capturado, né, por um rei, ele vai com os seus servos e acaba libertando Ló, e depois Abraão pega o dízimo, a 10ª parte dos despojos que ele conseguiu desse rei e entrega a esse sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque aparece na história bíblica e some logo em seguida. Ele era rei de Salém e sacerdote de Deus. Gênesis 14, 18 diz assim: então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Abençoou Abraão e recebeu o dízimo dele, depois da vitória do patriarca contra Quedorlaomer. As Escrituras não relatam nada sobre antepassados nem descendentes de Melquisedeque. O ponto de Hebreus 7,3 diz assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Essa foi a definição que Hebreus deu a Melquisedeque. Ele servia como sacerdote antes do nascimento de Isaac. Isso é muito importante, irmãos. Melquisedeque, ele já era sacerdote antes dos patriarcas, antes ali da tribo de Levi, da onde saía todos os sacerdotes. Ou seja, Isaac não tinha nem nascido ainda. Isaac, né, ele serviria como sacerdote antes do nascimento de Isaac. Então, não era descendente da tribo de Levi, um dos netos de Isaac. Era sacerdote aprovado por Deus, independente de linhagem. É isso que a gente tem que fazer a ligação quando a gente liga Melquisedeque com Jesus Cristo. Melquisedeque, ele era um sacerdote de Deus fora da lei e fora da linhagem de Levi, né? Assim como Jesus Cristo. Jesus Cristo também, ele não era da tribo de Levi. Jesus Cristo era de qual tribo, irmãos? Da tribo de Judá. Isso, da tribo de Judá. Ele não era da tribo de Levi. E a gente sabe que a tribo de Levi foi escolhida por Deus para servir a Deus. E dali da tribo de Levi é que saíam todos os sacerdotes, assim como o primeiro sacerdote Arão saiu da tribo de Levi. Pode continuar, meu irmão. Deus, olha só como a gente tem que pegar os detalhes das coisas de Deus. Deus, ele não deixa nada escapar. Deus fez algumas coisas no Velho Testamento pensando na vinda de Jesus e assim ajudando o povo a entender a missão de Cristo.
Os comentários em Gênesis e Salmos sobre Melquisedeque mostram a possibilidade de ter um sacerdote que não era sujeito à lei dada aos israelitas no Monte Sinai. É exatamente isso que o autor de Hebreus nos mostra, usando Melquisedeque como tipo de Cristo. Jesus não podia ser sacerdote no sistema dado no Monte Sinai. Hebreus 8:4. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Porque se Jesus Cristo, ele tivesse que cumprir a mesma coisa que os outros sacerdotes ali da tribo de Levi, primeiro, Jesus Cristo tinha que nascer na tribo de Levi, ele não nasceu, ele nasceu na tribo de Judá, certo? Então, a gente vê a diferença, e quando a carta de Hebreus, e ali Davi mesmo fala, a gente vê que Deus estava mostrando que Jesus não precisava vir da tribo de Levi para ser sacerdote, porque Melquisedeque, ele já era sacerdote antes da tribo de Levi e antes da lei. O fato de Deus ter declarado Jesus sacerdote eterno serve de prova de mudança da lei. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Hebreus 7,14. Por que mudança de lei? Porque Jesus Cristo, tudo bem, ele veio e cumpriu a lei, mas ele mudou o sistema de salvação. Para que os judeus pudessem saber que agora a salvação, o estilo de salvação não era mais pela lei, mas sim pela crença em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então, assim, o fato de Deus ter declarado Jesus sacerdote eterno serve de prova de mudança de lei, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. E na vinda de Jesus Cristo, se mudou o sacerdócio. Mudou a forma de sacerdócio, mudou o jeito de ser dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles não precisavam, se ali os judeus, os sacerdotes judeus tivessem entendido isso, certo? Eles iam deixar de fazer todo aquele cerimonial, eles iam deixar de fazer toda aquela matança de animais, porque eles iriam crer em Jesus Cristo como seu Salvador e iriam perceber que aquele ato na cruz de Jesus Cristo já era suficiente. Só que eles não creram nisso e continuaram com o mesmo estilo de sacerdócio, como é até hoje. Hoje ainda, alguns judeus ainda praticam esse tipo de sacrifício. Eu não sei agora se esse ritual é muito vertente, é uma coisa muito natural, mas em algumas partes, sim, eles ainda utilizam esse estilo. Por quê? Porque eles não creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Eles não creem no sacerdócio de Cristo. Eles não creem que Jesus Cristo é o sacerdote deles. Eles só vão crer realmente, no final dos tempos. No Salmo 110, como o autor de Hebreus bem explica, aponta para o perfeito Rei e eterno sacerdote Jesus Cristo. Qualquer ensinamento que procura preservar algum sacerdócio humano seguindo a ordem de Melquisedeque, como, por exemplo, os mormons, eles têm esse segmento, eles seguem essa ordem de Melquisedeque, ou seja, uma ordem humana. É por isso que a gente não considera eles uma igreja ou coisa parecida, é uma seita, e uma seita muito perigosa. Age por autoria humana e não divina. Lá em Gálatas 1:10. E diminui a importância de Jesus Cristo como eterno e suficiente sumo sacerdote. Então, aqui a gente vê claramente, irmãos, o agir de Deus, e o mostrar de Deus sobre o sacerdócio de Cristo Jesus. É um sacerdócio definitivo. Nós não precisamos de nenhum tipo de sacerdócio, nesse sentido, de você levar os seus pecados,
levar os seus pensamentos a uma pessoa humana para que essa pessoa, sim, leve a Deus. Não, não há mais essa necessidade. Nós temos Cristo Jesus como nosso advogado eterno, como o nosso sumo sacerdote eterno. E ele já faz essa função perfeitamente. Então, toda vez que nós nos achegarmos a Deus, nós sabemos que Cristo está ali como nosso advogado e nos ajudando a interceder na presença de Deus. Então, essa categoria de sacerdócio lá do Antigo Testamento, ela foi completamente extinta, né? Nós não, como cristão, nós não podemos mais crer nesse tipo de sacerdote, né? Então, é uma coisa que os irmãos têm que ter muito em mente, esse tipo de coisa, principalmente quando você vai falar com algum católico, alguma pessoa que tem esse, né? Ah, não, vou lá para o padre, né? Para o padre perdoar os meus pecados, né? Vou lá no confessionário, né? Ô, coisinha difícil, né? Eu já fui católico, irmãos, e olha, era complicado. Desde aquela época eu já sentia, sabe, uma coisa estranha de ter que contar os meus segredos para um homem, entendeu? Não que eu tenha esse detalhe, mas eu nunca consegui entender esse tipo de coisa, mesmo sendo católico, mesmo sendo batizado na igreja católica, eu nunca consegui entender isso, sabe? Eu achava meio estranho realmente. Mas graças a Deus que fui liberto disso, né? Jesus Cristo me libertou disso, dessas amarras, né? Dessas religiosidades que não nos levam a absolutamente nada. Vamos prosseguir, irmãos. Jesus intercede continuamente por nós. Outra função do sacerdócio no Antigo Testamento era interceder pelas pessoas. Jesus, como sumo sacerdote, também cumpre essa função, intercedendo continuamente por nós diante do Pai. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, a gente vê claramente Jesus Cristo, nosso intercessor, né? E ele está continuamente por nós. Olha que maravilha e que bênção, né? Quando a gente pensa que a gente está sozinho no mundo, não precisa pensar nisso, porque Deus está com vocês, Deus está comigo, Deus está com nós. Jesus Cristo está em cada minuto, em cada instante, cuidando, nos observando, nos ajudando a viver esse mundo, combatendo o bom combate com a gente, entendeu? Nos dando alento, principalmente nessa situação difícil que a gente vive. No começo da aula, eu estava até conversando com o irmão Rony, né? Como que seriam as nossas vidas, cada um de nós, se não fosse a presença de Jesus Cristo nas nossas vidas, né? Com tanta desgraça, com tanto sofrimento, com tanta coisa, se não fosse Cristo nas nossas vidas. A gente vê famílias, né, muito próximas de nós, perdendo pai, perdendo mãe, perdendo filho, né? A gente vê esse tipo de coisa acontecendo, né? E se não for Jesus Cristo nas nossas vidas? Não adianta a gente pensar, isso aí está acontecendo na casa do vizinho, não na nossa, né? O nosso modo de pensar não pode ser esse, a nossa compaixão, o nosso amor tem que ser por todos, né? As nossas orações, e isso Jesus nos ajuda. Ele nos ajuda a interceder por essas pessoas. Ele nos ajuda também a nos confortar de todo esse mal. Então, a gente vê o quanto Jesus Cristo é por nós, né? E quanto realmente nós necessitamos da presença de Cristo em nossas vidas. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Cristo como Rei, o Senhor Jesus como nosso mediador, exerce autoridade real sobre todas as criaturas. Jesus nasceu para ser o Rei dos judeus. E perguntaram, onde está o recém-nascido Rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E possuía direito legal a esse reino terreno por ser descendente direto de Davi. Jesus, porém, mostrou que seu reino transcendia a esse mundo. Disse Jesus,
o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então a gente vê claramente o próprio Cristo falando: olha, o meu reino não é daqui. O meu reino é um reino celestial. Eu vim a esse mundo para trazer salvação a vocês, e não um reinado terreno. A gente vê aqui claramente, ele tinha até autoridade, e ele tinha realmente condição de ser até um rei terreno se quisesse, porque ele era da descendência de Davi. Mas o seu plano, o plano de salvação que Deus preparou para ele, era diferente. Ele não veio como um rei de armas, mas como um rei de palavras, de amor, de misericórdia, e para trazer a salvação da nossa alma, para a vida eterna. E os judeus, eles não conseguiram entender isso. A obstinação do coração deles não permitiu que eles crescem nisso, e que eles acabassem matando, o próprio Filho de Deus. Após a sua ressurreição, Cristo recebeu do Pai autoridade sobre todas as coisas. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Na sua segunda vinda, essa autoridade será manifesta, e ele finalmente será reconhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí sim, a diferença vai ser brutal, irmãos. Quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez, daí realmente ele não vai vir montado num jumentinho. Ele vai vir montado num cavalo e vai vir para ser rei realmente. E para mostrar autoridade. E para separar, os bodes das ovelhas. Para colocar o seu trigo dentro, guardar o seu trigo e jogar a palha no fogo. Então, na segunda vinda de Cristo, ele vai vir daí sim como rei, como o nosso rei e salvador. Daí sim ele vai aplicar a autoridade que é devida. Vai colocar realmente as coisas nos seus devidos lugares. Vamos lá, meu irmão. Os irmãos têm alguma dúvida? Eu nem pergunto se vocês têm dúvida, como vocês nunca têm, então eu estou levando, vocês estão vendo, Não estou vendo ninguém levantar a mãozinha, eu estou indo. Certo? Então, vamos lá, se não tem dúvida... Aqui, dúvidas frequentes, já vai ter uma dúvida aqui, Por que era necessário que Cristo fosse plenamente humano? Para ser nosso representante diante de Deus e obedecê-lo de modo perfeito em nosso lugar. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, e assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então aqui a gente vê por que era necessário que Cristo viesse plenamente humano. Olha para você, quando a gente vê uma coisa, um versículo desse de Romanos, quando a gente lê isso daí, a gente percebe a magnitude de Deus e como Deus é minucioso nas suas coisas. Aqui, esses versículos mostram claramente como entrou o pecado por um homem, a salvação também teria que ter vindo por um homem. A gente vê claramente as tramas que Deus faz para que as coisas corram de uma forma correta. As atitudes de Deus é sempre perfeita. Por um homem entrou o pecado, e por um homem entrou a salvação eterna. Então, a gente vê que as coisas têm equilíbrio. Então, quando a gente vê a nossa vida como crente, ela tem que ter um equilíbrio.
ela tem que ter uma maneira realmente de que a gente faça as coisas equilibradamente e corretamente, assim como Deus faz. A gente vê desde ali de Gênesis até Apocalipse, né, a forma como Deus leva o homem para a salvação, e ela é perfeita. Ela não tem falha, ela não tem como a gente dizer que é uma coisa errada, porque Deus ele faz as coisas perfeitamente. E veja bem aqui, irmãos, aqui a gente vê claramente, o pecado entrou por um homem, tá? Eu vou aqui aliviar a barra das mulheres. Não foi por Eva, mas sim por Adão que o pecado entrou. A gente tem que, quando lê Gênesis, quando lê ali o começo, a gente vê que quando Deus dá a determinação e dá a ordem, ele dá para quem? Ele dá para Adão. Adão era o responsável por isso. E Adão poderia ter revertido tudo se ele falasse, não, eu não vou comer a fruta porque Deus falou para mim não comer. Mas ele resolveu seguir a mulher e comeu a fruta. Certo? Então, a responsabilidade do pecado ter entrado no mundo foi de Adão. Não adianta a gente querer culpar a coitadinha da Eva, porque nisso ela está inocente. E homens? Nós não podemos tirar a nossa responsabilidade. O pecado ele entrou por Adão. Assim como a salvação ela não entrou por uma mulher. Não é a Maria que nos dá a salvação. Quem nos dá a salvação é Jesus Cristo. Jesus Cristo nos dá a salvação. Então, o pecado entrou por Adão e a salvação entrou por Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem. Para ser um sacrifício substitutivo, se Jesus não tivesse sido homem, não poderia ter morrido em nosso lugar. Então, aqui, muitas vezes, nós temos essa dúvida, né? Para que seja realmente um sacrifício de substituição, né? Não poderia ter vindo o Deus Filho, mas ele veio como homem. Ele veio como uma pessoa mortal, como uma pessoa que veio para quem sofreu dores, ele morreu, mas como Deus ressuscitou ao terceiro dia, Deus o ressuscitou ao terceiro dia, que através disso nós tivemos a nossa salvação. Mas ele tinha que ter vindo como homem, para que o sacrifício de justificação fosse completo. Então, é difícil a gente pegar e falar, não, mas isso não é válido. É válido, porque quando Jesus Cristo estava na cruz, não era o Deus Filho, mas sim homem, né? Jesus Cristo, homem que morreu na cruz e sangrou e morreu ali. Então, era necessário que ele viesse da forma humana, para que esse sacrifício fosse completo e fosse correto. Diz assim a palavra, pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, menos em pecado. Jesus Cristo não possuía pecado. Para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel, com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, aí está uma das razões muito fortes para que Jesus Cristo viesse da forma humana, né? Para que o seu sacrifício de substituição ele fosse realmente correto e verdadeiro e completo. Pode seguir, mano. Para se tornar o mediador entre Deus e os homens. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Isso aqui nós já falamos bastante, a gente sabe que Jesus Cristo ele é o nosso mediador com Deus, né? Entre Deus e o homem nós temos Jesus Cristo como nosso mediador, nosso justificador, nosso advogado, né, que está sempre ali nos ajudando, né, na presença do Pai, para restabelecer o propósito original de domínio do homem sobre a criação. Tudo sujeitasse debaixo dos seus pés.
Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Hebreus 2, 8, 9. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Então, a gente vê um versículo claro, que o cabeça da igreja é Jesus Cristo, né? O cabeça realmente a pedra angular e a pedra fundamental da igreja não é Pedro, é Jesus Cristo. Tá? Então, a gente tem nesse versículo claramente que Jesus Cristo restabeleceu, né, todo o domínio, né, do homem sobre a sua criação, para ser nosso exemplo e padrão de vida santa. Né? Então, quando Jesus Cristo veio a esse mundo, ele veio como homem, ele também veio e nos deu o exemplo de como ser realmente e como ter uma vida santa aqui nesse mundo, como homem. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A estatura do varão perfeito, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, aqui a gente vê, através desses versículos, né, que Jesus Cristo ele foi um exemplo para nós, né, para que nós pudéssemos ser assim como Ele. Né? Deus quer que nós sejamos santos, né, como Ele é santo. É complicado, é difícil, mas não é impossível. É claro que, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos estar numa luta terrível contra a carne. Mas Jesus Cristo nos mostra que nós podemos vencer a carne. Através do quê? Através do conhecimento da palavra de Deus, através das orações, jejum, né? Tudo isso daqui são armas para que a gente possa suportar, né, as adversidades desse mundo e também combater a carne. Porque a carne ela vai estar sempre militando contra o espírito, né? Mas nós sabemos, nós temos o Espírito Santo que nos mostra e nos fala claramente o que é certo e o que é errado. É claro que muitas vezes nós acabamos cedendo, né, ao pecado. E sim, voltamos, né? O que nós não podemos é, como eu falei, temos pecados de estimação, né? Nós não podemos fazer com que esse pecado de estimação se torne um trono para Satanás. Ou seja, ter esse pecado constantemente das nossas vidas. Isso nós temos que cortar e tentar realmente evitar esse tipo de coisa. Evitar esse tipo de pecado. É uma coisa muito interessante, né? As pessoas, quando é crente, né, eles têm aquela soberba, né? Eu sou crente, nada me atinge, nada acontece comigo. Gozado que Paulo, né, numa das suas cartas, ele fala assim, olha, muitas vezes nós não vamos conseguir lutar contra o pecado. Então, se você não consegue lutar contra o pecado, foge. Não queira ser presunçoso demais e pensar que você pode peitar o pecado de frente, sabendo que você tem uma fraqueza que você vai cair. Então, muitas vezes, não é questão de covardia, mas é uma questão de sobrevivência, né? Se, por exemplo, eu sou um alcoólatra, eu vou passar na frente do bar, sendo que eu tenho uma outra rota para ir, é mais ou menos isso, irmãos, certo? Esse é a gente, sabe, saber lidar contra o pecado e fugir dele para não cair, certo? Se eu sei que eu sou alcoólatra,
certo? Eu vou ter que cortar as minhas amizades com quem bebe. Então, tudo isso faz com que a gente se fortaleça mais. E a gente tem essa consciência, né? A gente tem esse feeling de saber que nós devemos evitar aquilo que a gente sabe que vai pecar. Então, nós temos que evitar esse tipo de coisas, né, para que a gente não venha a pecar. O Espírito nos dá a força, o Espírito nos dá a condição de lutarmos contra o pecado. Mas muitas vezes, né, nós permitimos, né, que a carne fale mais alto do que o Espírito. E daí nós caímos no pecado. Então, nós temos que ter essa consciência. O que me faz pecar? O que me faz realmente me afastar das coisas de Deus? Né? Será que é a televisão? Será que é as redes sociais? Né? Será que é a bebida? Mulher? Né? O que nos faz realmente pecar? A gente tem que ter essa consciência para a gente cortar o mal pela raiz, como diz o ditado popular. E buscar as coisas de Deus para que a gente não venha a pecar. E Jesus, ele nos deu esse exemplo. Né? E é um exemplo que a gente tem que sempre estar na mente. Quando o diabo pegou Jesus ali fraco, 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, fraco, a sua carne estava fraca, bom, agora é a hora de eu tentar ele. E Jesus Cristo, ele venceu todas as tentações através do quê? Da palavra de Deus. Jesus Cristo sabia que a única maneira dele poder combater o diabo, combater a tentação, era através da palavra. Por isso que eu sempre falo, e nunca vou deixar de falar, que o conhecimento da palavra de Deus, para nós, como crentes em Cristo Jesus, é de fundamental importância, irmãos. Um crente que não conhece a palavra de Deus, não vou dizer que ele não é crente, mas ele tem a probabilidade muito grande de pecar cada vez mais. Porque a palavra de Deus, juntamente com um conjunto, o Espírito Santo, vai nos dar força para a gente combater realmente o bom combate e não cair nas tentações e evitar os pecados. Porque o pecado está aí. A gente põe o pé na rua, o negócio já começa. E a gente tem que saber lidar com esse tipo de coisa. Nós, como crentes, não vamos viver numa bolha, né? E só não. Meu amigo só vai ser crente. Não é isso que eu estou falando. Só vou ter amigo crente. Ah, você é crente? Não, então não é meu amigo. Não é assim. Né? Nós devemos saber lidar com as situações. Né? A gente vê Jesus Cristo ele ia para lugares que os religiosos da época criticavam. Jesus Cristo andava com pessoas que naquela época os religiosos criticavam. Mas Jesus sabia que ele tinha vindo para os enfermos, para os doentes. Ele não tinha vindo para os sãos. É a mesma coisa a nós. Né? Muitas vezes nós vamos estar no meio de pessoas, né, entre aspas, doentes, mas isso é também a nossa função de levarmos luz para essas pessoas enfermas, espiritualmente falando, e tentar fazer com que a nossa espiritualidade, o nosso conhecimento de Cristo seja passado para eles, para que eles também conheçam a Cristo e que eles venham a se converter através de nós, através das nossas palavras, através das nossas atitudes. Muitas vezes as pessoas se convertem mais pelas nossas atitudes, nem é tanto pelo que nós falamos, mas pela nossa atitude. Eu fico interessante na loja lá, de crente é só eu de crente. E às vezes eu vejo eles numa rodinha lá, vendo alguma coisa que é alguma besteira no celular, e um fala, vamos mostrar para o Ronaldo. Daí um já fala, não vamos mostrar para ele não, que ele é crente. Entende? E isso me deixa bem alegre, porque eles sabem que comigo não vai ter churumela. Eu não vou querer me juntar com esse tipo de coisa. Às vezes eu fico isolado,
né, justamente para evitar certas coisas, mas o crente tem que saber lidar com isso. Né? Como eu falei, nós não podemos viver numa bolha. Nós trabalhamos, né, nós vamos em festas sociais, nós vamos no shopping, e tem muitas coisas ali que são desapropriadas para crente. Mas nós vamos estar ali, mas como crentes, né? E mostrar que somos crentes e não vamos nos, né, influenciar por esses maus erros. Por quê? Porque Jesus é o nosso padrão. Porque Jesus é o nosso padrão de vida. E ele nos deu um testemunho correto de como viver nesse mundo. Terás aflições, mas tenho de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós vamos ter aflições, nós vamos ter combates, mas vamos colocar Jesus na frente, irmãos, que ele vai estar nos ajudando. Amém? Vamos continuar lá, meu querido. Para tornar-se o padrão de nosso futuro corpo glorificado. Mas, cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem, né? Então, nós vamos ter o corpo glorificado, assim como Jesus Cristo teve o corpo glorificado. Eu fico imaginando aquelas pessoas que viram Jesus, né, depois dele ter ressuscitado com o corpo glorificado. É uma sensação que a gente vai ter, essa sensação, mas quando nós estivermos na glória, na presença dele. Mas ele foi ali o padrão, ele foi o começo, né? Para nos mostrar que o nosso corpo, né, esse corpo que nós vamos viver no novo céu e na nova terra, será um corpo glorificado, assim como o corpo de Cristo foi glorificado. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, né? Ou seja, não se manifestou o que nós seremos no futuro, mas sabemos que, quando ele se manifestar, ou quando se manifestar, seremos semelhantes a ele. A ele quem? Jesus Cristo. Pois o veremos como ele é. Nós vamos ver como Jesus Cristo é, e nós seremos como Jesus Cristo é. Olha que bênção, né? Que maravilha, certo? Como nosso Deus, ele é maravilhoso e faz as coisas perfeitas. Daí, às vezes, vem a pergunta de muitos, né? Mas se vocês creem nisso, por que vocês têm medo da morte? Tenho certeza que os irmãos já foram questionados por essas coisas. Irmãos, nós temos medo da morte, por quê? Porque nós não nascemos para morrer. Quando Jesus Cristo quando Deus planejou a nossa vida lá no Éden, certo? Ele planejou para a gente ter essa vida lá no paraíso com ele, né? Fazendo as nossas coisas, a tardezinha Deus vindo para conversar com a gente, olha que belezinha. Só que o que aconteceu? O pecado adentrou no mundo, e quando o pecado adentrou no mundo, esse tipo de atitude, de coisas foi cortada. Mas a nossa essência, ela ainda permaneceu. Então, nós temos esse medo da morte, porque, na verdade, nós nascemos para uma vida eterna, lá no paraíso. Só que isso foi tirado de nós. Porque quando entrou o pecado, entrou o quê? A morte. A morte entrou junto, né? Então, agora, nós vamos ter novamente essa mesma coisa que lá Adão tinha, né? Na presença de Jesus, na presença de Deus, quando nós não estivermos mais aqui. Nós vamos estar com o corpo glorificado e na presença de Jesus, né? No céu. E depois, quando Jesus Cristo vier realmente transformar essa terra no novo céu, numa nova terra, daí nós vamos voltar com Cristo novamente, certo? E aqui, sim, com o corpo glorificado, estaremos vivendo aqui. Então, Jesus Cristo, ele foi o padrão disso. Ele nos mostrou como que vai ser, e como vai ser uma bênção, né? A nossa luz, né? Nós não vamos ter sol, nós não vamos ter nada. A nossa luz, o nosso sol vai ser o próprio Deus. E nós vamos conseguir
ficar na presença de Deus, porque nós vamos estar com o corpo glorificado. Daí sim nós vamos poder ver a Deus. Então, irmãos, a gente vê, né, o quanto foi importante e o quanto foi necessário a vinda de Jesus aqui para nós, né? Para todos esses itens que nós vimos até agora. Por que a divindade de Jesus é necessária? A Bíblia apresenta algumas razões pelas quais a divindade de Jesus é absolutamente necessária. Só alguém que fosse Deus infinito poderia arcar com a pena de todos os pecados da humanidade. Nenhum ser humano, nem qualquer outra criatura poderia salvar a humanidade. Apenas o próprio Deus poderia executar tal obra. O Senhor pertence à salvação. É uma coisa muito interessante, irmãos. A salvação, ela só pertence a Deus. Então, é por isso necessário que Deus viesse a esse mundo, né? Jesus Cristo, o Deus Filho, viesse a esse mundo para nos dar a salvação. Porque a salvação ela não poderia vir de um homem normal, ela teria que ter vindo de Deus. Assim como Deus deu lá no Jardim do Éden, né, a vida para o homem, aqui, quando nós perdemos essa vida, né, quando nós perdemos ela por uma possível, se nós não aceitássemos a Jesus Cristo, uma morte eterna, teria que ser Deus para nos dar a salvação, ou seja, nos dar a salvação eterna. Somente alguém que fosse plenamente e verdadeiramente Deus poderia ser mediador entre Deus e o homem. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então aqui a gente vê algumas características, né? E por que realmente Jesus tinha que ter vindo aqui, né? O Deus encarnado homem. Então nós conseguimos ter essa noção, né? E essa importância da vinda de Cristo Jesus aqui nesse mundo. Vamos lá, meu irmão. Os irmãos têm pergunta? Declaração da Convenção Batista Brasileira sobre a pessoa de Jesus. Jesus Cristo, um em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. Nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Na plenitude dos tempos, se fez carne na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo e nascido de Virgem Maria, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus é a imagem expressa de seu Pai, a revelação suprema de Deus ao homem. Ele honrou e cumpriu plenamente a lei divina e revelou e obedeceu toda a vontade de Deus. Identificou-se perfeitamente com os homens, sofrendo o castigo e expiando a culpa dos nossos pecados, conquanto ele mesmo não tivesse pecado. Para salvar-nos do pecado, morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos, e depois de aparecer muitas vezes a seus discípulos, ascendeu-se aos céus, onde, à destra do Pai, exerce o seu eterno sumo sacerdote. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador e Senhor. Pelo seu Espírito, ele está presente e habita no coração de cada crente e na igreja. Ele voltará visivelmente a este mundo, em grande poder e glória, para julgar os homens e consumar sua obra redentora. Então, essa aqui é uma declaração da Convenção Batista Brasileira sobre a pessoa de Jesus Cristo. Se a gente for olhar aqui, é um resumo do que nós vimos, né? Desde que nós começamos a estudar sobre, né, o Deus Filho, ou seja, sobre Jesus Cristo. Então, irmãos, eu acho que nós estamos encerrando a aula de hoje e também encerrando sobre Jesus Cristo, né? Sobre Deus Filho, né? Na aula que vem nós vamos falar um pouquinho
sobre o terceiro, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, nós vamos falar sobre o Espírito Santo nas próximas 3 aulas. Nós temos um tempinho aí, são 21 horas e 21 minutos. Os irmãos têm alguma pergunta a fazer? Ou fale agora, ou cale-se para sempre. Bom, Ronaldo, eu ia perguntar sobre a vida eterna, né? Que teremos depois. Mas aí o irmão já respondeu. Já, irmã? Já. E qual foi a minha resposta? Sua resposta é que nós viveremos eternamente. Essa era a minha dúvida, entendeu? Quando Cristo voltar e teremos um corpo glorificado, nós teremos uma vida eterna? Aí o irmão respondeu que sim, teremos uma vida eterna. Com a graça de Deus, né? Amém. Essa vida que nós temos aqui, ela é finita. O que nós temos aqui, entendeu? O que nós vemos hoje aqui é uma coisa finita, ela acaba. Um dia ela vai acabar, tudo isso aqui vai acabar. Mas depois disso daqui, depois da vinda de Cristo, né, daí sim nós teremos uma vida eterna. Né? E a gente não consegue definir o que é eterno. É uma coisa que não vai acabar nunca. Né? Esse corpo que eu tenho aqui, do irmão Ronaldo, um dia vai virar pó. Certo? Mas, quando nós estivermos com Jesus Cristo no céu, nós teremos uma vida eterna. A volta de Cristo Jesus tão esperada, quando ele vier para esse mundo, quando ele transformar esse mundo em novo céu e nova terra, e trazer todos os seus escolhidos, todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, com o corpo glorificado, vai viver aqui nesse mundo, né, para sempre. Então, nós teremos a vida aqui nesse mundo, aqui nós ainda temos escolha. E nós temos a escolha de ir para a vida eterna, ou temos a escolha de ir para a morte eterna. Então, que nós com a graça de Deus, né, fomos escolhidos para a vida eterna. Então, nós estaremos com Cristo eternamente, né, com Deus e com o Espírito Santo. Infelizmente, aqueles que não vão adentrar a esse novo céu e nova terra. Esses terão também uma vida eterna, mas uma vida, infelizmente, de sofrimento eterno. Mais alguma pergunta, meus queridos? A irmã Cláudia está falando? Então, liga o microfone, minha querida, senão eu não escuto. Não estou escutando, irmã. Ligar, agora deu. Agora sim. Consegui. Eu queria entender um pouquinho mais sobre Santo dos Santos. Esse Santo dos Santos é esse lugar que a gente pode adentrar porque a gente tem Cristo Jesus dentro de nós? Isso? Exatamente. Porque assim, quando Deus escolheu Moisés, vamos lá, escolheu Moisés para libertar o seu povo. Vamos começar por aí, certo? Libertou o povo, certo? E depois Deus passou para Moisés as leis e também passou para Moisés, nas suas minuciezas, fazer, não é um templo, mas sim a tenda do Senhor, ali para que pudesse andar. E ali dentro dessa tenda existia um lugar que era o Santo dos Santos. E aquele lugar ali só poderia entrar o sacerdote. E por que era chamado Santo dos Santos? Porque uma vez por ano, o sacerdote adentrava esse lugar com o sangue expiatório dos animais e aspergia esse sangue na Arca da Aliança. Para quê? Para a remissão dos pecados do povo. Certo? Então, esse lugar era o Santo dos Santos porque ninguém adentrava. Nem Moisés, com toda a sua intimidade com Deus, ele adentrava ao Santo dos Santos. Se ele adentrasse, ele ia ser fulminado na mesma hora.
quem entrava era só o sacerdote, que era uma vez por ano. E daí, quando fizeram o templo físico, quando Salomão fez o templo físico de Deus, ele também tinha ali o Santo dos Santos, como se fosse a tenda, certo? Só que uma coisa mais monumental, uma coisa gigantesca. Só que da mesma forma, ali ninguém podia entrar, a não ser o sacerdote. E ali tinha uma cortina muito espessa e grossa, que era até difícil de se entrar, certo? E que ali o sacerdote entrava, aspergia o sangue e, teoricamente, né, aplacava a ira de Deus e tinha o perdão dos pecados ali dos israelitas. Não completo, porque nós sabemos que o perdão completo era o sacrifício de Cristo. Por que não completo? Porque todo ano, como eu falei, eles tinham que fazer. Quando Jesus Cristo verteu e morreu lá na cruz, essa cortina que tinha, ela se rachou ao meio. E esse simbolismo de se rachar ao meio é a figura de linguagem que daí agora as pessoas não precisavam mais do sacerdote para levar os seus pecados até ele para ser perdoado, porque Jesus Cristo já fez isso. Então, você, Ana Cláudia, pode entrar no Santos dos Santos a hora que você quiser. Glória a Deus. Você está entendendo? Porque você pode se ajoelhar e falar, Pai, eu estou aqui. Antigamente não se tinham isso. Antigamente, o sacerdote que tinha que entrar e fazer esse tipo de coisa para o perdão dos pecados. Hoje você pode se ajoelhar, pedir perdão a Deus diretamente e ser perdoada. Você não precisa mais de uma pessoa, um sacerdote, um padre que seja, para o seu perdão. Deus, Jesus Cristo, o Deus Filho, já fez isso por você. Então você adentra ao Pai sem precisar de ninguém. E uma coisa tão interessante, quando você adentra no Santo dos Santos, Jesus Cristo adentra com você. E aí ele está advogando do seu lado. Né? E vai ter um camarada chamado Satanás, que vai estar falando, não, mas ela não merece ser perdoada. E Jesus Cristo, ela merece sim, porque ela é minha filha, porque ela já foi perdoada, porque ela me pertence. Então, ele é nosso advogado. Então, esse é o simbolismo ali quando o véu rasgou. E tudo aquilo que Jesus Cristo fez, tudo que ele fez, justamente era para chegar nisso, para poder permitir que os seus, aquele que aceita Jesus Cristo, pudesse estar na presença de Deus. Porque ali no Testamento, as pessoas tinham isso na cabeça, de não poder se achegar a Deus a não ser pelo sacerdote. Então, tinha esse simbolismo. Hoje já não tem mais, hoje a gente pode adentrar o Santo dos Santos, né? Dentro do carro, no ônibus, onde quiser, se estiver falando com Deus, você praticamente está adentrando ao Santo dos Santos, porque você tem liberdade, você tem acesso a Deus. E esse acesso que deu foi Jesus Cristo quando morreu na cruz. Amém? Amém. Amém, Entendeu? porque eu ouvia o louvor, quem já pisou nos Santos dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E eu não sei mais viver sem o Senhor. Então agora eu entendi por que eu não consigo mais viver sem... Porque, gente, o nosso lugar, na realidade, é ali, na presença de Deus. Muitas vezes nós nos afastamos. Nós nos afastamos. Mas o Espírito Santo pula atrás da gente, né, na cerca, pula e traz nós de volta. Nosso Ainda bem. Do Santo dos Santos. Amém? Amém. Muito obrigada. De nada, irmã. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Irmão Ronaldo, a irmã Ingrid, Roberta, ela pergunta: aqueles que já partiram estão aguardando o último dia, o dia da volta de Cristo, ou já encontraram com Cristo? Já encontraram. Todos nós, ó, nós não morremos ainda, né? Todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, ele já está na presença de Jesus, né? Já estão na presença de Cristo.
Só que eles estão num lugar chamado de céu, certo? Que não é o definitivo, o novo céu e a nova terra, que será nesse mundo que nós vivemos, só que totalmente transformado, né? Se a gente for olhar ali, quando a gente vê o rico e Lázaro, né, a gente vê ali um ensaio do que seria, né? O rico lá no inferno e Lázaro no céu, que eles lá chamam de seio de Abraão, certo? E ali o rico fala com Abraão, e daí vê toda aquela retórica e toda aquela fala, né? Isso daqui é uma coisa intransponível. Você não pode vir para cá, quem está aqui não pode ir para aí, certo? E não tem como, certo? Mas, a partir do momento que nós aspiramos a nossa vida aqui, nosso último suspiro, o próximo suspiro já é no céu, na presença de Deus, tá? Na presença de Jesus. Nós já estamos lá, certo? Nós não ficamos dormindo, nanando, até a vinda de Cristo novamente, não. Nós temos uma vida depois disso daqui. Isso daqui é automático. Ela não tem um outro modo da gente entender a palavra de Deus se não for essa, né? E essa passagem do rico e do Lázaro nos mostra claramente isso, certo? Nos mostra claramente isso, que existem dois caminhos, o inferno e o céu. O inferno também, onde Lázaro estava, o Hades, não é um inferno definitivo. O inferno definitivo, ninguém ainda habitou, ele ainda está zerado. Ninguém ainda foi para esse inferno definitivo, certo? O inferno definitivo, quem vai primeiro lá vai ser a besta e o anticristo. E depois, com a vinda de Cristo, aqueles que não pertencem a Deus, não pertencem a Ele, daí sim vão ser lançados no lago de fogo. Daí vai todo mundo. Todo mundo que eu digo, aqueles que não aceitaram a Cristo, certo? E quando Jesus voltar, Ele vai transformar esse mundo num novo céu e numa nova terra. Cessaram as perguntas? Já passamos 3 minutos. Eu vou ser linchado qualquer dia por vocês aqui, eu sei disso. Mas o irmão Danilo, ele tem uma pergunta que ele fala assim: me tira uma dúvida. O povo de Israel terá acho que deve ser, terá o corpo glorificado após o milênio ou apenas a igreja? O povo de Israel, ele é um povo escolhido de Deus. Isso daí nós não temos como a gente negar isso, entendeu? Só que é um povo que ele ainda não reconheceu a Jesus Cristo como Salvador. Então, o que vai acontecer? Na tribulação, o povo de Israel vai reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Na tribulação. Certo? Quando começar a tribulação, quando Satanás o anticristo começar a fazer as suas gracinhas, quando o anticristo lá inaugurar o novo templo e fazer um sacrifício profano dentro do templo, dali, nesse momento, nessas coisas que o anticristo começar a fazer, vai cair a ficha dos israelitas. E quando cair a ficha deles, ou seja, quando eles aceitarem a Jesus Cristo como Salvador, certo? Eles vão ter o mesmo privilégio que nós. Ou seja, o corpo deles também vai ser glorificado, certo? Eles vão ter o corpo glorificado também, assim como nós temos. Como nós vamos ter, né? Nós não temos ainda, como nós vamos ter. Então, o povo de Israel é um outro departamento, vamos se dizer assim, porque tem muita coisa que acontecer para que o povo de Israel se volte novamente para Deus. Porque, no momento, eles ainda não se voltaram para Deus. E pelas Escrituras, a gente percebe que eles só vão se voltar para Deus na tribulação. Quando realmente as coisas começarem a acontecer, né? As pessoas, daí sim, ele vai se voltar para Deus. Quando vieram as duas testemunhas, né? Ou seja, Elias e Moisés voltarem, começarem a pregar,
E tudo isso daí vai fazer com que os israelitas se voltem para Deus. E, logicamente, eles aceitando a Jesus Cristo como Salvador, eles vão ter também o corpo glorificado quando Jesus Cristo voltar. Bom, irmãos, já passamos 6 minutos. Tá? Então, vamos orar. Eu acho que a aula valeu, ficou uma aula legal, né? E os irmãos podem me perguntar durante qualquer hora, pode me mandar um WhatsApp me perguntando as coisas que eu vou responder, claramente, se eu souber, né? Mas se eu não souber, eu procuro. Mas eu vou responder, certo? Mas vamos tentar manter um pouco o horário, porque senão o Luiz vai ficar sabendo e vai me puxar a orelha. Eu já tenho um nariz grande, com a orelha grande, daí ninguém aguenta. Irmãos, muito obrigado pela presença de todos, tá? Não esqueçam de deixar aquele joinha para mim, tá? Para que eu possa marcar a presença para os irmãos. Tá? Deus abençoe, tenham uma excelente semana, uma excelente noite, né? E, como eu falei, qualquer coisa que precisarem de mim, estou à disposição. Amém? Vou pedir para a irmã Ana hoje orar. A irmã Ana ora para nós? Ora sim. Querido Deus, soberano Pai, muito obrigada por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, por podermos saber mais de Ti, Senhor, do Teu Filho. Muito te agradeço, Senhor, por o Senhor ter tocado a todos nós com a Tua palavra novamente, Senhor. Te agradeço pela vida do irmão Ronaldo, pela vida do irmão Rony e pela vida de cada irmão que aqui estava nesta aula e daqueles que também não puderam estar. Amém. Assim te oro, Senhor, e já te agradeço. Amém. Amém. Meus queridos, Deus abençoe a cada um. Amém. Tá? Uma boa Amém. semana. Boa noite a todos. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Irmã Miriam, Martina, Débora, Silvana, irmã Marta, Deus abençoe. Deus abençoe. Irmão Rubens, irmão Danilo,